A gente sabe que os golpes eletrônicos não param de crescer e que quase sempre são facilitados porque os criminosos têm acesso aos dados pessoais da vítima. Para combater essa prática, desde setembro de 2020 está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. O repórter Fabrício Veloso mostra que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolve ações importantes para cumprir a norma e também garantir mais segurança. O golpe está aí. E todo dia, muita gente cai sem saber como o próprio número foi parar nas mãos de desconhecidos. A dona Ivone, por exemplo, não aguenta mais ser abordada por essas ligações. Todo dia começa de manhã cedo, antes das 8 horas, já começa a te ligar, vai a noite inteira, 10 horas, 8 horas, 9 horas, não tem horário para eles te ligar. E essa situação é tão comum que aconteceu enquanto a gente ainda conversava com a aposentada. Aqui, ó, é golpe. Como que eles têm a facilidade danada para saber meu CPF, meu endereço? Se eu estou aposentada, ele sabe que você está aposentado primeiro do que eu sei. Ninguém está livre do assédio dos números desconhecidos, nem das más intenções por trás de cada ligação. Eles ligaram para mim como se fosse do banco, falando que era do banco, conversando comigo como se fosse do banco, sabia meu nome, sabia minha senha, sabia tudo, só que precisava do meu polegar para poder acessar. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, as ocorrências de crimes cibernéticos envolvendo estelionato, ameaça e invasão de dispositivo informático quase quadruplicaram nos últimos 5 anos. Em 2019, eram 19.771 casos. 5 anos depois, um salto para mais de 78 mil ocorrências. Só em 2025 já foram registrados quase 56 mil novos casos. Em todos esses golpes, os criminosos usam a mesma matéria-prima, os nossos dados pessoais: nome, telefone, CPF, endereços, informações que servem para nos identificar e que desde 2020 são resguardadas pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação passou a vigorar há 5 anos e é aplicada a qualquer operação de coleta e tratamento de dados pessoais realizados por pessoas físicas ou jurídicas, tanto no meio físico como digital. A questão levou o Conselho Nacional de Justiça a editar uma resolução em 2021 que regulamenta o acesso e o processamento de dados pessoais pelos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. De acordo com o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, desde que a LGPD entrou em vigor, a Corte Mineira se preocupa em garantir a segurança das informações pessoais contidas nos atos processuais. E podem gerar risco às pessoas, nós devemos buscar o que nós devemos fazer para garantir essa publicidade e, ao mesmo tempo, não informar para pessoas que não têm a mesma boa intenção esses dados que podem gerar algumas fraudes que nós estamos vendo atualmente. A Corte Mineira segue normas internas de proteção, mapeamento e controle das informações trabalhadas. Para isso, foram criadas gerências e coordenações específicas para garantir a aplicação prática da LGPD em todas as unidades do TJMG. É o que explica o secretário-geral da Presidência, Guilherme do Vale. Então, assim, bem antes da questão do próprio plano, que a gente está agora em pleno desenvolvimento com a Resolução 1075/2024, nós já fizemos esse trabalho lá no início de mapeamento dos processos de trabalho, de análise de risco, de revisão da nossa política de contratações, de licitação, a fim de que a instituição tivesse respaldada em relação ao que o Regramento Federal trouxe como previsão normativa. Segundo o gestor do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG, além da conscientização interna, a proteção dos dados pessoais segue normativas internacionais, como o conceito de privacidade desde a concepção. Pensar em privacidade, pensar em proteção de dados, não depois que nós já tivemos um problema, não para corrigir alguma coisa que deu errado,